Então, de novo, irmãos, tema da mensagem: o justo vive pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 37 adiante, ou em diante, diz assim: porque ainda um pouquinho ou um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Então é importante que nós entendamos de cara isso. O escritor aos Hebreus diz: espera, vai vir. É preciso ter o quê? Esperança. É importante que a nossa vida ela seja pautada nos princípios bíblicos, e pelos princípios bíblicos nós temos que ter esperança. Não podemos viver de uma forma angustiada, agoniada, apressada. Irmãos, as pessoas estão cada vez com seu limiar de frustração mais baixo, cada vez mais difícil da pessoa suportar uma frustração. Basta qualquer problema natural do dia a dia, problema normal, as pessoas já estão se desesperando, perdendo a esperança. Se você perguntar para algumas pessoas: como é que vai ser sua vida daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? Meu irmão, não tem esperança de nada. A pessoa não sabe nem como é que vai ser daqui até o final do ano. E claro, eu não estou falando como é que vai ser no sentido de profecia, no sentido de adivinhação. Claro que nós não vemos o futuro. Mas uma coisa é você não conseguir dizer de certo: vai acontecer tal e tal coisa, no tal e tal dia, tal e tal hora. Não tem como eu saber. Mas não tem esperança nenhuma de dias melhores, de que a coisa vai melhorar. Por favor, me ajude perguntando para essa pessoa: você tem esperança? Tem esperança? Tem 2 irmãs de verde, então tem esperança. Tá? Você tem esperança, meu irmão, que vai melhorar? Que a coisa vai mudar? Claro que quando falamos de escatologia bíblica, é claro que a Bíblia deixa claro que estamos entrando no princípio das dores e que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis no sentido geopolítico, no mundo inteiro. Mas na nossa vida em particular, irmãos, não importa se está acontecendo as 10 pragas lá fora. Na nossa vida tem que haver uma ação de Deus, um milagre de Deus, porque nós não dependemos, a nossa vida não está, dependente da movimentação geopolítica do mundo. Nós dependemos de Deus. Claro que temos que fazer a nossa parte, e é por isso que você precisa aprender alguns princípios, ou relembrar alguns princípios basilares da fé. Amém? Mas é preciso ter esperança. Em Romanos capítulo 5, a partir do verso 3 é dito: e não somente isto, mas também, disse Paulo, nos gloriamos nas tribulações. Deixa eu te perguntar: quem aqui, quando está passando uma luta muito grande, fala: opa, o negócio está pegando, o bicho está pegando pro meu lado. Quem que faz? Ninguém. Então a gente está obedecendo isso? Nos gloriar nas tribulações? Claro, irmãos, que a palavra de Deus não ensina uma utopia. É claro que nós não somos alienados e fazemos de conta que os problemas não existem. Não é isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui em se gloriar? É dizer: poxa, tá difícil, mas eu sei que toda luta contra mim promoverá mudanças para melhor. Toda ela. Nenhuma luta passará na minha vida de forma incólume, sem produzir nenhum benefício. Toda luta na minha vida trará algo de bom. Ensinamento, experiência, amém? Fortalecimento. Anote uma coisa, você que está anotando aí, anote: problema não separa aos que se amam. Repito, problemas não separam aos que se amam. Pode prestar atenção: quando você ama alguém e esse alguém está passando uma luta,
você se sente mais motivado ainda de dizer: tamo junto, vai passar só não vai ficar só nessa, vamos juntos. Se é um familiar, você vai lá. Mas é um problema, precisa de um recurso para fazer um exame, seja lá o que for. Faz uma rifa, vende uma coisa, mas você não mede esforços. É ou não é, Ailton? A gente não mede esforço, meu irmão, quer nem saber. Mas vai ter que vender o carro, vai ter que vender a casa. Vende, a gente vai lutar e vai conquistar de novo. Mas eu vou fazer o meu possível para que essa pessoa seja ajudada. Porque se a pessoa diz que te ama, olha aí para os teus irmãos aí. A pessoa fala assim: eu te amo, mas quando você está na pior, a pessoa não pergunta nem como é que você está. Sei não, viu? Sei não. Olha de novo aí para essa cara pálida, tá? Não, conta comigo, tamo junto. Aí você, na hora que você precisa, fulano, é agora, tô precisando agora. Aí a pessoa, fica só o cri-cri do grilo. Não, meu irmão, quem ama de verdade, e eu não tô colocando parâmetros dizendo que só quem dá coisas é que ama. Não é isso que eu estou dizendo. Se você entendeu por esse lado, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que problemas tendem a unir aos que se amam. Então traz benefício. Não tem jeito. Desperta a nossa fé, desperta a nossa confiança. Tira todo, sabe, o marasmo, toda a ferrugem. Não tem uns irmãos que parecem estar meio enferrujados, tá? Até anda estralando. Está meio enferrujado, o negócio está meio duro, está meio travado. Mas quando você... Não, vamos lutar, né, irmão? Vamos orar agora, vamos dobrar o joelho, vamos fazer alguma coisa. Até a fé desperta. Amém? Paulo diz: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Certo? A tribulação faz produzir a paciência. Olha que coisa estranha, mas é verdade, irmãos. Amém? E a paciência produz o quê? Vocês estão acompanhando? Irmão, daqui parece um bando de gato. Sério? Não, fala com fé. A paciência produz experiência. E a experiência? A esperança. Tá. Agora, olha que coisa interessante. Se a gente fizer o caminho inverso, eu poderia dizer que a tribulação vai produzir esperança? Sim ou não? Sim. Mas pastor, eu não entendi. Então veja de novo. Vamos começar. Tribulação produz o quê? Paciência. A paciência produz o quê? A experiência produz o quê? Esperança. Qual foi o começo? Tribulação. Então cuidado quando você pedir a Deus: Senhor, me dá muita paciência. Ô pastor, não estou entendendo não. Quanto mais peço paciência, pastor, mas tem problema, mas tribulação. Ele está te atendendo. Ora, se você quer ter paciência, para que treinamento melhor da paciência do que durante a tribulação? Você não sabia disso, né? Está na Bíblia, irmão, leia. Diz o texto, verso 5: e a esperança, olha que coisa linda, irmãos. A esperança não traz confusão. Quando você tem esperança, ao invés de ficar com a mente confusa, com os sentimentos confusos, aquilo vai, na verdade, acalmar. Amém? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Voltando aqui para o texto de base, verso 38. Mas o justo viverá da fé. Quem viverá da fé? O justo. Você lembra que Abraão foi chamado o pai da fé?
Por quê, pastor? Porque ele foi o primeiro a, depois de Noé, ouvir a Deus e atender, porque ele poderia não ter atendido. Quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão poderia ter dito: rapaz, isso é uma voz do Satanás aí, mandando eu sair de perto da minha família. Tem gente que não sai de perto da família, irmão, nem por promessa, de jeito maneira. Aliás, tem famílias que são tão apegadas que eles não conseguem casar e ir para a sua casa, vão fazendo uma vila. Não é? Não é não. Tem bairro, irmão, que se você arrumar uma confusão com um, tu tá perdido, porque todo mundo é parente. Tudinho mora lá. Você vai na rua, aqui é meu primo, aqui é minha tia, a tia da minha tia, meu avô, irmão do meu avô. É tudo junto e misturado. Abraão podia ter negado, mas ele atendeu. E quando ele atende, irmãos, Deus faz uma promessa. O teu maior desejo, que é de ser pai, vai acontecer. E tempos depois, a promessa se cumpre. Nasce o filho da velhice de Abraão, Isaque. E quando o garoto tinha aí por volta dos seus 15 anos, Deus disse para Abraão: Abraão, vai lá no lugar que eu vou te mostrar. Era muito assim, tá? Com Abraão. Deus dizia: vai, e não diz para onde. Você só vai. No caminho eu te digo onde é. Tu ia? Pergunta teu irmão, tu ia? Se Deus dissesse assim: ó, tu vai fazer uma viagem missionária. Para onde, Deus? Para perto ou para longe? Não. Você vai, chega lá na rodoviária, no aeroporto. Quando chegar lá eu te digo para onde é que tu vai. Tu ia? Daí você vê o tamanho da fé desse cara, a confiança dele. E certo dia Deus disse: vai, pega o garoto e você vai apresentá-lo como oferta, um sacrifício, num dos montes. Eu sou pai, eu entendo os sacrifícios que somos capazes de fazer por nossos filhos. Só quem é pai, só quem é mãe, deixa eu melhorar isso, só quem é mãe, só quem é pai, entende o que somos capazes de fazer por nossos filhos, a força que nos dá de lutar, de trabalhar, de batalhar. Quantas vezes você renega um momento de descanso? Quantas vezes você renega um passeio simplesmente para não gastar, simplesmente para não faltar, porque um pedido de um filho, principalmente em relação à comida, para nós é prioridade máxima. Máxima. Agora imagina você recebendo esse mandado de Deus. Você vai apresentar o teu filho como oferta. Meu irmão, nessa hora, a maioria de nós, sem sombra de dúvida, diria: rapaz, esse Deus não é Deus não. Negócio de pedir filho para apresentar, queimar. Coisa é essa? História é essa? Mas Abraão vai. E o que me chama muita atenção é que quando ele avista o Monte Moriá, que hoje é Jerusalém, ele avista o monte, e Deus confirma para ele: é esse monte. Ele para com seus servos, e ele diz aos seus servos: esperai aqui, porque eu e o rapaz iremos até lá, e depois de havermos adorado, voltaremos a vós. Nem todas as pessoas percebem que Abraão está liberando um ato profético. Ele está dizendo: não voltarei, nós voltaremos. Ele já tem certeza ali, antes de chegar no Monte Moriá, que ele voltaria com o rapaz. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Por isso o justo vive da fé, porque ele vai pouco a pouco se desprendendo do medo e das questões. Amém? Mas o que é fé? As pessoas às vezes dizem: pastor, o que é fé? Bom, o escritor aos Hebreus, ele também explica isso no capítulo 11
desta feita eu trouxe duas versões para que você pudesse entender melhor. Diz assim, capítulo 11 de Hebreus, verso 1: Ora, a fé é o quê? É o firme fundamento. O que é fundamento? Se pudéssemos esmiuçar essa palavra, principalmente em sua raiz etimológica, o significado dela no seu original, o que significa fundamento? Pergunta ao teu irmão aí, para você, o que é fundamento? Em português temos algumas possibilidades. Por exemplo, fundamento pode ser o significado de fundação, de alicerce. Um fundamento. Mas fundamento pode ser também um argumento. Você sabe, já deve ter ouvido, ou já deve ter dito isso. Isso que você está dizendo não tem fundamento. Que de certa forma é não ter base, né? É não ter sustentação. Ou sustentação de oratória, de retórica, de linguística, mas ou fundação mesmo. Em ambas as situações, o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que a fé, para nós, é simplesmente certeza. Entende? Certeza. Então a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Na outra versão que eu escolhi hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, o mesmo texto diz: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Olha a importância da esperança. Amém? Ela funcionaria como uma ligação, talvez um catalisador da própria fé. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Para mim é uma definição lindíssima do escritor aos Hebreus sobre a fé. Define plenamente o que é fé. Por isso é importante que você reforce sempre o entendimento de que fé não é sinônimo de religião. Embora comumente nós fazemos essa ligação, né? Até mesmo quando você está falando de forma mais técnica, rebuscada, as pessoas começam a dizer: eu sou da fé católica, eu sou da fé evangélica, ou da fé espírita, ou da fé, sei lá, o quê? Judaica, sou da fé Hare Krishna, o que mais? Das religiões de matriz afro-brasileiras, e por aí vai. Só que, na realidade, fé não é sinônimo de religião. Porque enquanto religião significa religar, ou uma tentativa de religar o homem a Deus, fé está falando de certeza, não de tentativa. Está claro isso? Isso está claro para você? Tentativa é uma coisa, certeza é outra. Quem tenta pode ter resultado positivo ou negativo. É uma tentativa. Mas aqui está falando de certeza, de prova, de alicerce, de fundamento, de convicção. Amém, irmãos? Isso está claro para você? Vamos lá. Voltando. Verso 38. O justo viverá da fé. E se ele o quê? Recuar, a minha alma não tem prazer nele. Recuar, ou desistir, ou abandonar, ou retroceder. Existem várias versões para essa expressão aqui. Mas preste atenção numa coisa. Quando Deus diz: a minha alma não tem prazer nele, o que é o contrário do prazer? Nesse sentido próximo aqui, é desgosto. Ou eu tenho prazer em algo, ou eu tenho desgosto. Isso é muito sério. Ele está dizendo: quem desiste, quem abandona a fé,
quem abandona a carreira da fé, quem abandona o seu propósito com Deus, quem abandona o seu desígnio, quem abandona o seu chamado, está causando desgosto em Deus. E isso é fácil de entender porque Ele é Pai. Então você consegue entender isso com facilidade. Amém? Vocês estão com a mente tão fraca, irmãos. Olha, guarda essa imagem bem na sua cabeça. Eu produzi uma imagem baseada na palavra de Deus. Vocês conseguem identificar o que está vendo aí? É um homem arando a terra. Eu já fiz isso. Com auxílio aí de um boi. Eu já fiz isso. Mas quem ara a terra, que significa revolver a terra, para que entre oxigênio, para que a terra fique fértil, é preciso fazer isso. Normalmente nós temos que aproveitar ao máximo o terreno. E geralmente as pessoas fazem vias, linhas, para que quando for plantar, plante ali. Para otimizar o espaço, para aproveitar bem o espaço, faz-se linhas. Mas se eu for arar a terra, como ele está fazendo aí, olhando para trás, vai ficar tudo torto. Tem uma boa turma aqui que dirige ou pilota, e você sabe muito bem. Tenta andar 300 metros olhando para trás, para tu ver a desgraça. Não precisa fazer isso não, não faça. Só estou dando um exemplo, repete, não faça. Não é conselho, não faça. Mas, você está dirigindo aqui, irmãos, se você fizer isso, você pode perder a linha. Porque você perde o senso de espacialidade e de direção. Tá? Você está dirigindo por muitas horas, o pescoço doente, se você ficar fazendo assim, ó, naturalmente o veículo sai da linha. E às vezes, um tantinho só que sai da linha é o suficiente para um acidente. Entende? Quem como eu já tomou susto de você estar parado, está num sinal qualquer, certo? E um carro dá ré e você frear de vez achando que o seu que está voltando. Ou um carro sai e você acha que o seu está voltando. Tá? Comigo é muitas vezes, irmão. Tá? Você está parado, aí o outro sai, você tem a impressão nítida que o seu que está voltando. O outro está indo e você acha que o seu que está voltando. Porque às vezes a mente dá uma bugadazinha. Certo? Então o que ele está dizendo aqui, na verdade? Olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo 9. Jesus falou: ninguém que lança mão do arado, ou que pega no arado, que começa a trabalhar arando, que começa a trabalhar revolvendo a terra, preparando para o plantio, significa fazendo a obra de Deus. E olha para trás, disse Jesus, ninguém que faz isso é apto para o reino de Deus. Como assim, pastor? Quando nós olhamos para trás, nós nos tornamos alguém que perdeu a classificação de apto. Fique tranquilo que isso não é definitivo. Havendo arrependimento, havendo retorno, a pessoa tem a oportunidade. Fique tranquilo, porque assim como Pedro, que negou a Jesus, quantas vezes, irmãos? Foi 3? 3 vezes. No curso de 4 anos, não foi? Foi quando? Na mesma noite. Como é que a pessoa trai alguém 3 vezes, irmão, na mesma noite? Pense na traição, não é? Grande. Mas diz a Bíblia que ele chorou, que ele se arrependeu, que ele aceitou a correção, que pouca gente para pensar nisso, porque Jesus coloca ele na frente dos outros, confronta ele na frente dos outros, e Pedro aceita a correção, e ele é restaurado. Aí eu não posso perder a oportunidade.
Pergunta ao teu irmão: tu fica desconfortável a ser chamado a atenção na frente dos outros? Meu irmão, tem gente que dê nela, mas não faça isso não. Tem gente que ela acha melhor tomar uma lapada, sabe? Uma surra, do que ser exposta na frente das pessoas. Mas Pedro foi. De propósito, por Jesus. Perguntaria eu a você: foi à toa? Ou tinha alguma lição a ser aprendida ali? Amém? Então não podemos olhar para trás. Não podemos. Eu coloquei também aqui Gênesis 19, 26. Você lembra que a mulher de Ló, ela também olhou para trás, e a Bíblia diz que ela foi convertida ou transformada em uma estátua de sal. Todo mundo conhece isso? Tá? Vamos aqui, Filipenses capítulo 3, verso 13. Paulo diz: irmãos, quanto a mim, relacionado a mim, o que diz respeito a mim, falando sobre mim, não julgo que haja alcançado. Quer dizer, eu ainda não venci, eu ainda não alcancei. Seria equivalente a dizer: eu ainda estou lutando, eu ainda estou batalhando. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Nunca houve uma geração tão fragilizada como essa, irmãos, que conseguem rememorar o passado de novo e outra vez e mais uma vez. Irmãos, tem gente que é ferida, é machucada, é de alguma forma magoada, e aquilo não sai mais da cabeça. A pessoa vive num loop de novo e de novo, parece que ela está ouvindo a mesma coisa outra vez. A Bíblia proíbe isso, queridos. Paulo diz claramente: olha, o melhor a fazer é esquecer das coisas que para trás ficam. Ele não está dizendo esquecer pessoas, ele não está dizendo deixar de ajudar quem precisa, mas ele está falando especificamente de coisas, acontecimentos. Deixa para trás, avança, porque se você ficar revivendo o passado, o processo mais comum de acontecer é de você lançar o seu passado para o seu futuro. O que significa isso, pastor? Simples. Quando você vive nesse loop e sofreu no passado, você fica imaginando que o seu futuro também será de sofrimento. E a pessoa fica travada, ela fica com medo, porque o medo, ele é limitador. Tem pessoas que são assim: teve um trauma, teve uma situação dificílima, aquilo machucou muito, aquilo magoou muito, aquilo agoniou muito a pessoa, e qualquer coisa parecida com aquilo é como se ligasse um botão na mente da pessoa, dizendo: é guerra, é luta. Aí a pessoa fica alerta, não consegue relaxar, tudo é exagerado, tudo é demais. Você deve conhecer alguém assim. Um copo de água é motivo para uma briga. Uma porta entreaberta. Exemplo: eu não gosto de porta de guarda-roupa aberta. Simples. Tenho eu receio que algum inseto, em especial escorpião, entre e se esconda entre as roupas. A coisa que eu mais pego no meu quarto é porta de guarda-roupa aberta. Terminar o culto, você pergunta para a pastora: pastora, o pastor vive reclamando da porta aberta? Não. O que é que eu faço? Eu vou lá e fecho. 20 minutos depois, está ela lá aberta. Alguns segundos depois, eu vou lá e fecho. E eu que lute. Mas por que isso seria motivo para um divórcio? Por que isso seria motivo para uma briga?
para muitas pessoas, é inadmissível. Ela pode fazer, ela pode resolver, mas o problema não é resolver. O problema é que ela precisa gritar, precisa fazer careta, precisa subir as veias, precisa. Aí condiciona a mente a ficar em alerta. Aí uma coisa que é assim vira um monstro, porque a pessoa não sabe simplesmente resolver de uma outra forma. E quando falamos de relacionamentos, irmãos? Quando falamos de relacionamentos? Relacionamentos vários, não só afetivo e amoroso, relacionamento de trabalho, relacionamento qualquer. Tem pessoas que já se programaram, irmãos, ela não aceita ser chamada a atenção. A pessoa é capaz de pedir demissão. Me demito, mas vai perder o direito. Perco, não quero saber mais não, não vai encher meu saco não. Simplesmente porque uma vez sou humilhado lá atrás, alguém agiu de maneira errada mesmo, e a pessoa ficou tão mexida com isso que hoje qualquer coisa parecida é insuportável. Quantas pessoas passaram a vida inteira sem um relacionamento amoroso, afetivo, porque foi enganada, porque foi iludida. Iludida pessoa, não estou falando especificamente mulheres, tá? Homem ou mulher, tá claro isso? Ah, pastor, a pessoa me enganou, a pessoa, poxa, confiei, entreguei meu coração, abri meus sentimentos à a pessoa brincou comigo, certo? Aí qualquer outra que se aproxima, ela já fica com medo de sofrer de novo. Então ela está projetando o futuro de acordo com o seu passado. E o presente, querido? Cadê o presente? Você não consegue agir no presente, não consegue regular o presente, não consegue plantar agora para colher depois, mas é sempre esse salto, uma ligação direta. Meu Deus, parece que eu estou lembrando da professora de português, pretérito e futuro. Pelo amor de Deus. Tem presente. Tem o presente. Você está onde? No presente. Então pare de viver no passado com medo do futuro. Você pode mexer com alguém e falar assim, isso é contigo. Isso é contigo. Para com isso. Se ajuste. Em nome de Jesus. Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Esquecer? Bota um ponto final nisso. Até quando você vai carregar isso contigo? Até quando? Bota um ponto final e vida que segue. E acabou-se. Amém? Como dizia meu pastor antigamente, vamos em frente, porque atrás vem gente. Vamos embora. Amém? Paulo disse, prossigo para o alvo. Olha, estou prosseguindo, é ação, é continuidade. Para o alvo, ele tinha um alvo específico. Tem gente que não tem, irmãos. Você pergunta para a pessoa, e aí, o que vai ser a sua vida? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Vai para onde? Também não sei. Eu queria que nada acontecesse na minha vida, pastor. Eu chamo isso de síndrome do pai do Nemo. De fato, se você tiver medo que as coisas aconteçam, nada vai acontecer na sua vida. Pelo menos nada de bom. Cuidado com isso. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Pelo prêmio. Então não é prosseguir por prosseguir. Tem que ter um prêmio, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo a ser alcançado. E ele diz, prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está na igreja para quê, meu filho? Você está servindo a Deus para quê? Não sei, pastor, é porque eu acho bonito, eu acho legal vir. Tem que ter objetivo. E Paulo diz, eu quero alcançar o prêmio lá, o máximo que Deus preparou para mim. É isso que eu quero. Olha que forte em Provérbios, capítulo 4. Novamente, eu peguei as duas versões para a gente poder comparar aqui hoje. Provérbios capítulo 4, verso 25 diz, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente ou retamente diante de ti. Na versão, na linguagem de hoje, fala assim, olhe sempre para frente. Mantenha os seus olhos fixos no que está
diante de você. Olha para frente, meu irmão. Olha para frente. Sacode a poeira, para com isso. De ficar revivendo o passado de novo e de novo, não olha para frente nunca. Não tem plano para frente nunca. É só o aqui e agora. Está acomodado. Você lembra que a Bíblia diz que a gente não deve ficar acomodado? Não deve ficar encaixado no mundo? A nossa engrenagem não é lá, meu filho. A nossa engrenagem é com Deus. E com Deus é movimento. Paulo está dizendo. Eu prossigo, eu vou avante, eu avanço. Amém? Amém? Eu separei aqui porque eu lembrei. Enquanto eu estava preparando a mensagem, eu estava lembrando de uma história que o pastor me contou. Não sei se foi verdade ou foi invenção, mas disseram que tinha um matuto. Na minha região, a gente costuma chamar o matuto, né, no sertão, a gente chama de beradeiro. Não sei se você conhece essa expressão. Beradeiro. Tá? Eu sou beradeiro, eu sou do sertão. Tá? Um beradeiro trabalhado. Tá? Mas beradeiro ainda. E muitas coisas nem inventa. Tá? Tava Lucas querendo me levar para comer um negócio com uns pauzinhos assim. Eu digo, não, meu filho. Eu tenho dificuldade com garfo. Tá? Se eu puder e precisar, eu prefiro a colher. Eu sou desses, irmão. Se tiver uma comida, eu tiver com dificuldade e tiver uma colher perto, não quero nem saber. Mas é para sopa, pastor. Isso é falta de etiqueta. Eu respondo, eu não vim comer etiqueta. Eu vim comer a comida. Certo? O importante é que ela entre. Eu quero saber como é. Tá? Porque eu sou beradeiro. Não me imite isso não. Isso não é certo não. Mas eu sou assim. Tá bom? Aí o cara beradeiro do sertão, matuto do sertão, ganhou uma viagem de presente da empresa para um congresso, esses congressos que as empresas fazem às vezes para, né, um curso para melhorar a pessoa. O cara nunca tinha entrado no avião na vida, no máximo um ônibus. Sertão. E o pior, né? Só o pessoal da nata da empresa, o único lá do serviçozão, né, de peão mesmo era ele, o único. O resto tudo era pessoal grande, né? Pessoal mesmo de etiqueta. O Rio de Janeiro, quando está chegando, o piloto fala, olha, à sua esquerda você tem o Morro do Corcovado, não sei o que mais lá, olha ali a Urca, olha ali o Cristo Redentor. E ele foi se agoniando, lá para tanto ele gritou, olha para frente, motorista. Eu lembrei disso na hora. Ele nem faz ideia de como é que é lá dentro da cabine, né? Nunca entrou no avião, uma cabine muito menos. Então vai estar preocupado se o cara está olhando só de lado, vai que bate no negócio aí, né? Isso acontece na nossa vida sem a gente perceber. Certo? Como, pastor? A gente não está olhando para frente. Estamos distraídos com coisas que nem são tão importantes. Mas aquilo que é importante vai passando despercebido. Tá claro, irmãos? Amém, irmãos? Voltando aqui ao texto principal. No verso 39 é dito, nós, quem? A quem ele se refere? Nós. Nós, servos de Deus. Nós, filhos de Deus. Nós, porém, disse ele, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E para que não reste dúvida, quando ele fala se retiram, ele está falando de abandonar a fé, de abandonar o seu chamado, o seu propósito com Deus, de trocar o seu chamado por qualquer coisa que o mundo venha a oferecer. Ele falou, nós não somos desses, mas somos aqueles que creem. Olha como agir está ligado ao crer. Amém? Não somos dos que se retiram, não somos dos que fogem. A Bíblia classifica, irmãos, os covardes, os tímidos, os medrosos. E tímidos, sempre que eu falar essa expressão tímido, eu não estou falando da vergonha de falar em público, eu estou falando especificamente do não agir por fé porque está com medo. É sempre isso. Tá claro? É sempre isso que a Bíblia está falando, né? Dos covardes. Douglas, sabe dizer em rápidas palavras qual é a punição para quem é desertor das Forças Armadas?
fica manchado, né? Para sempre marcado como um covarde, como um desertor. Isso é complicado, irmãos. Porque no reino de Deus isso também vale. Amém? Dizem Juízes, no capítulo 7, quando houve uma grande guerra, quando os midianitas, os filisteus, eles sempre, e outros povos, sempre invadiam Israel, tentavam destruir Israel. E nesse tempo de Gideão, eles se levantaram e não havia rei, não havia quem organizasse. Deus falou: é você, você vai organizar. E ele então se levanta ali, é reconhecido como alguém que Deus está chamando. E diz a Bíblia Sagrada que Gideão manda aviso para todas as tribos, para tentar se unir contra os inimigos. E Gideão conseguiu reunir em torno de 32 mil homens para guerrear contra os inimigos. E quando eles estavam reunidos, Deus falou assim para Gideão, e disse o Senhor a Gideão, Juízes 2:7: muito é o povo que está contigo, é muita gente, para eu dar os midianitas na sua mão. É gente demais, não vou dar não, assim não, porque tem gente demais, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus está dizendo: olha, Gideão, tem gente demais. Se eu der a vitória a vocês, eles vão achar que venceram porque são bons mesmo. Tá? Venceram porque são poderosos, venceram porque são especialistas de guerra. Não vou dar não, assim não. Quero que diminua esse povo aí. Aí qual vai ser a linha de corte aí? Qual vai ser? Deus falou assim, olha: agora pois, verso 3, apregoa, quer dizer, avisa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for o quê? Covarde, o que mais? E medroso, faça o quê? Que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo quantos? 22 mil homens. Vai ter covarde assim lá longe. Não é não. 32 mil. Ó, quem tiver com medo aí, for covarde, quem for medroso, vai-te embora, vai ligeiro, vai se embora para casa. Eu não sou bom de matemática, mas creio eu que uns 68%, um pouquinho mais, foram embora, irmão. Mais de 50%, mais da metade foi embora, irmão. Agora olhe você ao redor e me diga: esses que estão aí perto de você são dos guerreiros ou são dos covardes? Ah, você não olhou não, tá com medo, irmão? Olha aí, olha ao redor aí. Esses aí são guerreiros ou são covardes? Esses aí, quando tem um problema, vai pra dentro, vamos resolver esse negócio. Ou é daqueles que vão para debaixo da cama chorar e comer fandango? Hein? Porque se você não sabia, eu tenho uma notícia para te dar. Nós estamos em guerra. Quando, pastor? Desde quando? Desde o momento que você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus. É uma declaração de guerra contra o inferno. É uma declaração de guerra contra o mal. E tem gente que não entendeu isso até hoje. Não entende que é 24 horas por dia o inimigo tentando te destruir, planejando te acabar. É guerra, meu irmão. É guerra. Guerra que muitas vezes você nem percebe. Está lá tendo negócio, né, um entreveiro lá, e você achando que é só coisa natural. Mas não, é guerra. É guerra. Aprendemos semana passada que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ficou bem claro isso, não foi? Bem estabelecido. Nós não lutamos fisicamente contra ninguém. Quem quiser brigar, vai brigar sozinho. Nossa luta não é contra ninguém, a gente não perde tempo com isso não. Mas quando se trata da guerra espiritual, querido, tem que ser guerreiro. Tem que ser daquele que fala assim: comece agora, só se for agora. Ou como dizem os jovens aí, demorou. Vamos para dentro, vamos guerrear. É só assim que você vence. Se você tiver peninha de você, se você ficar lamentando, chorando,
Porque a vida é muito difícil. Porque a vida é muito dura. Satanás te engole, meu irmão. Você não pode fazer assim. Você tem que se levantar e dizer, não, na minha vida não. Na minha vida é Deus. E acabou-se. Ah, mas ó, aqui eu estou te mostrando aqui ó, na tua cara, ó a dificuldade, ó. E perdeu tempo. Porque eu aprendi que tribulação produz em mim o quê? Paciência. Que produz? Experiência. Que produz? Esperança. Trabalho perdido. Porque a tribulação me fará sair mais confiante em Deus. Para quem é de Deus, é assim que funciona. Amém? A gente não sai da luta com dúvidas. Mas será que foi Deus que me abençoou mesmo? Foi Deus? Esse livramento foi Deus ou foi sorte? Essa porta que se abriu foi por acaso? Minha sorte é o Senhor, eu não sei a tua. A minha sorte é de Deus. Nada foi dado, foi conquistado a duras penas. Eu odeio quando chega alguém e fala assim: rapaz, Ricardo, você tem muita sorte. Oh, como isso me faz raiva. Sorte? Vem passar. Passa um dia na minha vida. Suporta metade da pressão que eu suporto. Para você ver se é sorte. Para você ver se é fácil. Foi Deus. Sempre foi Deus. Mas tem a nossa parte. Eu disse semana passada, é preciso você ter fé em Deus acima de tudo. Mas é preciso você ter fé em você também. Você acreditar no seu próprio potencial. E dizer, rapaz, eu vou lutar. Ah, pastor, mas eu fiz e não deu certo. Essa semana eu estava conversando com alguém. A primeira vez que eu fui trabalhar, não vou dizer nome para não gerar polêmica, mas é uma empresa aqui de telemarketing, ali em frente ao Igapó, que todo mundo conhece. Tá precisando trabalhar, o bicho estava pegando, o negócio estava difícil. Aí disseram, olha, lá está pegando gente. Eu falei, precisa de quê? Não, só ensino médio. Saber mexer no computador. Eu digo, eu sei. Só que nessa época, irmão, eu digitava assim, ó. Eu não precisava digitar rápido. Eu só precisava mexer muito em mouse para fazer as coisas que eu fazia para a igreja, as artes que eu fazia para a igreja. Não digita rápido, certo? Mal digita, é mais mouse. Fui lá, irmão, que perco eu levei, irmão. Eu não sabia como é que era o negócio. Me botaram de frente do computador, a moça falou assim, pronto, você tem 2 minutos para fazer essa... Não, 2 minutos? Eu não lembro quanto tempo é. Alguém lembra aí? Quem já fez lá? 3 minutos? 3 minutos. Aí quando eu vi o tamanho do texto, eu falei, eita. Bom, eu sob pressão, faz assim, ó. Depois que eu me organizo, aí eu vou embora. Aí vou até o fim. Mas logo de início, se você ficar dizendo, vamos, não vai para cantinho, aí trava. Aí não tinha ninguém dizendo vamos. Era o relógio aqui. Meu filho levou uma surra tão grande, mas tão grande. A menina olhou para mim assim e falou assim, você já digitou? Mas não foi você já digitou agora, você já digitou na sua vida. De tão ruim que eu fui. A moça falou assim, olha, não dá para você não. Tem que ser muito mais rápido. Cabisbaixo. Passei nem para a próxima fase. Vai eu. E a vergonha de chegar em casa e dizer que não passei. Ainda bem que a esposa é compreensível. Quando perguntou, deu certo, eu falei, não. Nem perguntou mais nada, eu falei, glória a Deus. E a vergonha estava grande. Aí disseram assim, mas tem uma videoaula no YouTube que ensina. Eu falei, tem? Por que ninguém me disse isso antes? Fui lá fazer. Aí eu botei lá. Aí a moça falou assim para mim, olha, você lê a frase toda, certo? Tenta decorar ela e digita, porque se você ficar lendo, digitando, você perde tempo. Tá? Aí eu digo, pronto, eu vou treinar esse negócio.
Me inscrevi de novo. Na segunda vez, não saiu excelente, mas eu fiz o tempo lá muito bom. Eu não lembro agora como é que é a metragem lá, mas foi muito bom, foi acima da média. Aí o rapaz que estava do meu lado aqui falou: cara, tu faz bem, né? Aí eu pensando comigo: se você disser que é sorte, eu passei. E assim tem sido minha vida toda. Não dá certo a primeira, eu vou de novo. Não dá certo, eu vou de novo. Não dá certo, eu vou de novo. Vai dar. Primeiro, eu tenho um senso. Eu sei o que não é para mim. Eu peço a Deus: Senhor, isso aqui posso? Se Ele disser pode, vou para dentro mesmo. Não quero nem saber o que é. Tá? Tô eu lá, na universidade. Olha, Daliana Cristina é minha colega de turma. Tá? Ela entende, eu fico assim, ó. É maravilhoso que a aula toda em Libras. Que gostoso é o silêncio, irmão. É maravilhoso o silêncio. Todo mundo se comunicando, mas tudo em Libras, maravilhoso. Mas eu fico assim, ó. Esse aqui eu conheço. Aí, mais 5 palavras, esse aqui eu conheço. Mais 4 palavras aqui eu conheço. A colega perguntou a mim: e aí, Ricardo? Diga assim, uns 25% eu peguei da aula. Mas e aí? Eu digo: vai dar certo. Eu nem me aperreio. Vai dar certo. Só aguarda para tu ver. Se eu não consigo. Só espera para tu ver, né? Se daqui a uns meses, né, eu não estou aqui, ó. Estou entendendo tudo. Tá. Espera. Porque eu vivo assim, irmãos. Agora, isso quer dizer porque eu sou especial? Não. Também. Mas não nesse sentido. Tá? Não nesse sentido. Não especial no sentido de um escolhido preferido de Deus. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Deus não tem aqueles privilegiados que Ele fala assim: eu vou abençoar esse. Gostei desse. Olha o jeitinho, gostei. Tão bonitinho, olha a carinha dela, ó. Simpatizei, vou abençoar. Isso não existe. A Bíblia Sagrada diz: o tempo e a sorte é para todos. Em outra versão fala: o tempo e a oportunidade é para todos. Agora, quem são esses todos? Quem vai para dentro, quem luta, quem insiste. Não deu certo, eu vou tentar de novo. Não deu certo, eu vou tentar outra vez e outra vez. Sabe quantos anos eu estou tentando só aqui em Nova Natal? Amém? 22 mil. 10 mil ficaram. Pergunta para o teu irmão. Pergunte mesmo. Se um pastor faz uma reunião com seus obreiros, e depois dessa reunião, mais de 80% vai embora, ele é um mau pastor? Pergunte. Pergunte. Isso aconteceu com Jesus. Te peguei. Isso aconteceu com quem? Com o Senhor Jesus. Ele foi abandonado. Olha em João capítulo 6, verso 66. João 6, 66. Depois que Jesus pregou, e pregou sobre a Santa Ceia, ensinando sobre o seu corpo sendo comida para os seus servos, o seu sangue sendo verdadeira bebida para os seus servos. Ele está falando de aliança, irmãos. Ele está falando de um mistério que ainda ia acontecer, mas que eles não entenderam. Depois que ele falou isso, e ele disse: só vem a mim os que o Pai me enviar. Os seus discípulos se revoltaram. E diz a Bíblia: desde então, muitos dos seus discípulos
tornaram para trás e já não andavam com ele. Isso é sério. Muitos dos seus discípulos voltaram para trás, abandonaram, quebraram a aliança, foram embora, deixaram Jesus e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Eu tenho quase certeza que Jesus também emocionou isso. Cabra macho. A maioria de nós ficaria atribulado, ficaria desesperado. Ele não. Ele olha para os 12 e pergunta: e vocês, querem ir também? Querem ir com eles? Ele não expulsou ninguém, irmãos. Ele está confrontando. Porque o confronto é uma tentativa de manter-se um relacionamento. Mistério esse que poucos vão entender ao longo da vida. Simplesmente porque não querem abrir o coração para isso. Ele não confrontou para expulsá-los. Ele não estava desdenhando, ele não estava sendo rude, ele não estava sendo grosseiro. Ele estava sendo apenas o que ele é, a verdade. Estava botando tudo em pratos limpos. Você quer ir também? Os 12. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, não para onde? Pedro entendeu que não é lugar, era aliança. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Não tem para onde eu ir, não. É com o Senhor mesmo. Amém? Nós estamos em guerra. Uma guerra espiritual que precisa ser entendida para ser batalhada da forma correta. Em Mateus 10, estamos encerrando agora. Mateus 10, verso 32. Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, ou seja, qualquer que diante das pessoas deixar claro a sua aliança com Deus, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Observe que é um contraposto. Se você faz isso, ele também faz isso. É uma contraparte. Nem é só ele fazendo, nem somos só nós fazendo. É sempre essa dualidade. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis, ou não penseis, ou não ache que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas o quê? Espada. Não vim trazer paz, querido, é espada. Por quê? Porque nós estamos em guerra contra o mal. Só que antes éramos escravos, desarmados, sem nenhuma possibilidade de lutar pela liberdade e pela vida. Ele veio, quebra as cadeias, quebra as correntes, e além de nos tornar livres, ainda diz, está aqui, ó, a espada poderosa, que é a palavra de Deus, para você usar e lutar. Mas quem está lutando? Quem está se levantando contra o mal e dizendo: não, na minha casa não, na minha vida não, não mesmo, não aceito, não aceito. Amém, irmãos? Já deu bicuda na cara do cão? Ah, pastor, eu nem mexo isso, eu nem falo isso não, porque não é bom não, pastor. Se a gente falar esse nome aí, pode ser que ele venha. Tem gente assim, irmãos. Tem gente assim. Mas pastor, é para estar chamando o nome do cão, diabo. Não, não é. Mas quando ele se levantar e você perceber que é uma guerra espiritual, você nomear e dizer: olha demônio, olha capeta, olha Satanás, vai bater em retirada da minha vida, em nome de Jesus. Vai, porque não pode ficar. Tá? Aqui você... A minha casa é abençoada por Deus.
a minha casa é protegida, ela está segura, tá? Pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você está me entendendo? Está claro isso? Mas não, irmão. É um monte de crente cabisbaixo, com medo da luta, com medo da guerra. Gente que já chegou para mim para dizer assim: pastor, misericórdia, pastor. Depois eu comecei a orar, pastor. É tanta luta, é tanta guerra. Meu filho, a guerra já iria vir, meu filho. Sorte nossa que Jesus chegou antes e nos ensinou como guerrear, e nos ensinou o poder que há no nome dele, a autoridade que há no nome dele, nos ensinou que ele nos ama, que ele nos quer livres, porque está escrito, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Está claro isso? Em nome de Jesus? Então eu quero que você entenda, é momento de lutarmos, é momento de batalharmos, e não somos daqueles que desistem da fé. É para nunca mais, nunca, em nada, e nem ninguém vai nos apartar do Senhor, em nome de Jesus. Quem entendeu? Diga graças a Deus. O justo não significa alguém que não erre, mas significa alguém que é perdoado por Deus, pelo sangue de Jesus. A palavra mais clara é justificado. É quando a sentença é anulada, quando não consta mais nada, porque o preço foi totalmente pago, não ficou nenhuma dívida para trás. Ele pagou tudo e ainda disse: está aqui, lute, porque se você lutar, você vai ser mais do que vencedor. Quem entendeu? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Forte, igreja do Senhor. Aleluia. Amém.